O comentário de Edilson e as reações gremistas desse empate no Beira-Rio. Por favor, te inscreve no canal, deixa o teu like para mais gremistas acessarem e a gente vê todo o pós-jogo do Grêmio. Vamos Eu ver? acho que resultado bom. Dentro do possível da minha análise que eu vou fazer aqui agora foi até um resultado bom. Um resultado justo, na real. Esse 0-0, esse empate. Vou começar comentando sobre o Grêmio. O Grêmio teve, na parte ofensiva, 30 minutos de jogo bom. 30 minutos de jogo que o Grêmio consegue um começo de jogo legal, com toques de Verdade. bola, com chegadas à frente, mesmo o Carlos Vinícius desperdiçando a oportunidade logo depois desses 30 minutos ali, mas ele conseguindo fazer esse pivô. Verdade. O lado direito com Caito, com Vila Sante e com o nosso Pavon, argentino ali, Pavon. com o Pavão funcionando. Então eu consigo enxergar ali um primeiro tempo ali dos 30 minutos, eu acho que bem acima do que a gente vinha fazendo. Com toque de bola, com disputas, o Grêmio correndo, o Grêmio brigando, é, e a gente vendo a possibilidade de sair com resultado positivo dentro do campo deles. E logo após isso, a gente tem a oportunidade, a gente teve essa oportunidade clara com o Carlos Vinícius. Às vezes é normal que erre, mas pelo menos finaliza a jogada. Eu acho que é isso que a gente cobra. Às vezes o jogador ele tá tão abaixo mentalmente e com a pressão de tentar fazer gol e não conseguir, ainda mais atacante quando vive fases assim, e acaba tomando decisões erradas. A tomada de decisões do Grêmio na parte ofensiva está sendo um horror. Tanto os jogadores até que eu gosto, que eu elogio, que é o Pavão, que é um cara muito esforçado, mas as tomadas de decisões no quarto final ali, na parte final do campo, elas estão sendo equivocadas. A gente chega para poder finalizar a jogada de direita com a condição de chute, com a perna boa dele, ele sempre está querendo dar um corte para a esquerda. Tomara que dê certo de repente no próximo jogo, no próximo Grenal, mas já faz tempo que ele vem fazendo a mesma jogada e não vem acontecendo. E também essa oportunidade clara de gol na cara do gol, um jogo grande como esse, um atacante como o Carlos Vinícius, um atacante que está para renovar seu contrato agora, um atacante que pede um valor altíssimo de contrato agora, ele não pode desperdiçar uma oportunidade dessa, infelizmente. Depois vem o segundo tempo. O segundo tempo é até difícil de você comentar e você analisar. A parte ofensiva a gente não teve. O time, infelizmente, morreu fisicamente. Eu nem digo que não, os jogadores entraram desligado. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o time realmente morreu fisicamente e os jogadores não conseguiam mais fazer o que eles estavam fazendo no primeiro tempo. O Giovanni Cabral, que foi um cara que foi é, que entrou no jogo e não era tão esperado, ele fez a primeira parte, taticamente, até um jogo interessante, mas produzir para o ataque, ele está muito abaixo ainda. Então a gente não encontrou esse cara para fazer uma dobradinha com o Marlon do lado esquerdo ainda. A gente vê um lado direito um pouco mais ajustado ali, com o Vila, com o Pavão e com o Caito, e a gente vê o outro lado um pouco muito abaixo, que é o lado esquerdo nosso ofensivo. A gente não consegue criar jogadas pelo lado esquerdo. A gente tinha o Giovani, depois entra o Amuso muito apagado, o Amuso muito desligado do jogo e sem resultado algum. Então, a gente, dentro do que o Cristiano analisou ali, eu também concordo plenamente. O Carlos Vinícius ele teve uma responsabilidade gigante no primeiro tempo, que foi um lance claro de cartão amarelo, que poderia ter deixado o jogo na mão, que poderia ter complicado uma passagem de fase do Grêmio no primeiro tempo ainda, no qual o Grêmio estava jogando bola, o Grêmio estava bem, ele não tinha necessidade.
de fazer um lance daquele, um lance besta Verdade. pela experiência de um jogador do nível dele. Então, quase que ele bota tudo a perder, quase que ele deixa o time na mão, ia complicar muito pro restante do jogo. A parte defensiva do Grêmio acho que foi um dos pontos fundamentais para esse jogo. A gente vê o Walter Kahneman com a história que ele tem e sem jogar, é um cara que ele treina muito bem, por isso que às vezes quando ele é chamado, ainda mais em jogos grandes assim, ele corresponde. Um cara muito profissional, um cara que, além de tudo, eu torço muito e fico muito feliz quando ele vai bem nos jogos, porque ele é o espírito do Grêmio, ele é um cara que não se entrega, que se joga de cabeça, que o que ele tem para fazer, se ele tiver que botar a cabeça nas travas da chuteira de alguém, ele vai fazer, porque esse é o Kahneman. A gente vê o Wallace cada vez mais se firmando, às vezes também pelo cansaço, tomando algumas tomadas de decisões erradas ali nos botes que ele fez, Acontece. ainda mais no segundo tempo, mas é um cara que se entrega, um cara que fez outro jogo, uma partida sólida, um cara que vem se firmando cada vez mais na zaga do Grêmio. A gente vê o Diego Caito também da mesma forma, é, um cara que conseguiu atacar, conseguiu fazer jogadas no primeiro tempo, e no segundo tempo, nem tanto por causa do que eu falei antes, a parte física do Grêmio, eu acho que é um dos fatores que mais me preocupa, além das mudanças do Luiz Castro no segundo tempo. Eu acho que a parte física ela tá me incomodando muito, porque eu vejo os jogadores com semblante de estar esgotado com 20 minutos do segundo tempo. Isso não é o normal para uma equipe de alto nível como é a equipe do Grêmio, uma equipe no qual tem um staff que ganha valores altos para o padrão do futebol brasileiro. Então, é de se cobrar, é de se entregar mais a todos os profissionais que ali trabalham na parte física e na parte de desempenho de alto rendimento do Grêmio, porque em todos os jogos que eu tenho acompanhado, foi assim contra o Mirassol, foi assim contra o Bragantino, nos jogos, tem sido assim em todos os jogos no segundo tempo. O Grêmio está muito abaixo fisicamente, a gente está morrendo fisicamente e por isso que a gente está sofrendo tanto. É, o resultado, o Everton nos traz segurança sempre. O Marlon foi um cara que fez uma partida defensiva boa. O lado ofensivo do lado esquerdo não funcionou tanto, mas ele até que fez uma partida boa na parte defensiva, coisa que ele não tinha feito lá em Bragança, coisa que ele não tinha feito em uns jogos atrás, até porque ele estava voltando de lesão. A gente tem que sempre ter o cuidado e o carinho de um cara que antes da lesão estava jogando super bem e que eu torço para que ele adquira o nível alto de novo da parte física o mais rápido possível. Porém, com essa parte física do Grêmio, do jeito que está hoje, eu acho muito difícil de ele atingir, sinceramente. O Vila, o Kronovic, o Felipe Kronovic e o outro nosso primeiro volante ali, eu acho que fez uma partida até razoável. Não foi uma partida muito boa de todo o meio-campo do Grêmio, mas fez uma partida razoável dentro do possível. A gente espera agora que dentro de casa, primeiro depois a gente vai comentar durante a semana o próximo jogo do Grêmio, que é o jogo da Chapecoense, que esse jogo a gente infelizmente vai ter que ir com o que a gente tem de melhor. A gente infelizmente vai ter que ir com o que a gente tem de melhor, porque a gente está, infelizmente, na zona ali de baixo da tabela. Então, eu acho que não tem que poupar ninguém. A gente tem que somar esses 3 pontos dentro de casa, diante da Chapecoense. Mas o resultado em si desse jogo não foi um resultado ruim. Diante das circunstâncias, o Inter também não criou perigo de gol jogadas claras de gol. Então, acho que foi um resultado justo esse 0-0, pelo que mostrou e pelo que os treinadores proporam a colocar é, dentro desse jogo. Eu acho que o Pesolano respeitou muito o Grêmio. Ele entrou com a formação defensiva, depois ele recuou um pouco mais o time, e depois no finalzinho acabou soltando um pouco a equipe com a entrada do Alan Patrick, mas mesmo assim
Não foi um Inter que propôs o Luiz jogo o tempo Castro. todo. Eu concordo muito com o que o Edilson falou. O Grêmio sofreu no segundo tempo muito mais fisicamente do que tecnicamente. E agora o Grêmio precisa jogar as ganha contra a Chapecoense, porque pra mim é um jogo muito mais importante contra a Chapecoense do que o Grenal, tá? Porque é muito perigoso se o Grêmio não ganhar esse jogo da Chapecoense. Eu acho que praticamente fica um clima insustentável para o Luiz Castro, até mesmo para o Clássico Grenal. Eu acho que se o Grêmio perde para a Chapecoense ou empata com a Chapecoense, o Grêmio não consegue vencer a Chapecoense, eu acho que ele é demitido. Porque o Grêmio precisa obrigatoriamente de 3 pontos. O Grêmio corre risco nesta rodada de entrar no Z4. Só que, se o Grêmio consegue uma vitória contra a Chapecoense, o Grêmio consegue dar uma boa levantada na moral do time. Uma boa levantada na moral do time e também na tabela. Porque o Inter provavelmente deve perder para o Bahia. O Inter teve um jogo muito desgastante hoje e vai jogar contra o Bahia com praticamente todos os reservas. O Inter tá rifando o jogo contra o Bahia. Então o Inter deve perder. O Grêmio deve somar 3 pontos. Eu não posso imaginar que o Grêmio contra a Chapecoense não vai ganhar, né? O que você acha? Deixa o teu like, te inscreve e dá uma força aí no canal. Ajuda a gente. Tamo junto. É o Grêmio.